Olá, muito boa tarde. Na véspera do Dia do Pai, dia de São José, temos connosco um pai. Emanuel Soeiro, técnico de comunicação, com quem vamos olhar ainda a proposta da liturgia nos textos bíblicos que serão lidos naquele que é o terceiro domingo da Quaresma. Boa tarde, Emanuel, obrigado por estar aqui connosco no programa Eclésia. Estamos na véspera de um dia importante para quem é pai, é o seu caso também, o dia de São José, já amanhã. E começava por perguntar, como é que na sua casa vivem também estes dias, o dia do pai, o dia da mãe, amanhã é o dia do pai que está em causa, esta figura da paternidade, obviamente que provavelmente não saberá ao pormenor aquilo que lhe estarão a preparar, mas é sem dúvida um dia importante lá em casa. Sim, claro que sim, e é sobretudo vivido com entusiasmo pelos filhos, pelas filhas, neste caso pela Maria e pela Marta. Sou pai de duas pequeninas, da Marta com 6 anos e da Maria com 8 anos, e que já andam a preparar as surpresas para o dia do pai há alguns meses, sempre com uma vontade enorme de dizer o que é a surpresa, e eu dizer, não podes dizer, e eles vão secretando com a mãe o que é que estão a preparar. Enfim, de vez em quando lá vou ouvindo qualquer coisa que dá para... Mas sempre vou dizendo que não sei de nada do que é que vai acontecer, claro. E para um pai, a figura de São José é um modelo inspirador? Claro que é como objetiva... Sempre naquela figura que de quem sabemos pouco, mas aquilo que sabemos inspira bastante, não é? Portanto, aquela figura que passa completamente despercebido, mas que certamente fazia acontecer as coisas, aquela figura que estava sempre lá, que estava sempre disponível. Quer dizer, há ali aquela série de anos em que nós não sabemos o que é que aconteceu, em que Jesus cresceu, mas certamente cresceu no meio da confusão de uma oficina de uma carpintaria, e que estava lá sempre José, e portanto é uma figura que cativa sem dar grandes... olha, faz isto para ser e tal como José. Não temos essas referências, mas faz-nos imaginar bastante. Esta disponibilidade, o trabalhar às vezes numa linha mais recuada, num segundo plano, é algo que também acontece invariavelmente na sua vida. Esta preocupação constante para que nada falte, não é? Às suas filhas. Não, é verdade. E acho que é o que cativa mais na figura de São José é precisamente isso. É de quem está ali na sombra, de quem está a fazer as coisas acontecerem. Enfim, nós estamos num estúdio e nós estamos aqui a falar à frente de câmaras, mas há muita gente por trás das câmaras que está a trabalhar e que está a fazer isto acontecer. E São José é uma figura que faz as coisas acontecer, né? Quando a gente ouve aquele relato do anjo anunciar a José que ele vai ser pai e que até lhe dá as instruções, olha, qual é que vai ser o nome que vais dar, quer dizer, eu acho que aquela figura é completamente surpreendida por um plano que é muito maior que ele, não é? E, portanto, a humildade junta-se a disponibilidade e a criatividade para fazer as coisas acontecer. E, ao mesmo tempo, não é só uma disponibilidade de palavra. Olha, eu estou disponível para o que for necessário. Não, ele diariamente faz as coisas acontecer. E vemos isso na história de José, não é? Soube também por um anjo que o rei queria matar Jesus. E por isso pega em Maria, pega em Jesus e fogem para o Egito. Portanto, não é só o que é que eu posso fazer. Não, põe mãos à obra. E há tanta gente por estes dias a serem protagonistas na primeira pessoa de um gesto de São José. Concretamente, muitas mulheres, não é, que chegam vindas da Ucrânia. E nós somos interpelados por imagens aos quais não conseguimos ficar indiferentes e que percebemos aquelas imagens de despedida dos pais que ficam e as mães que partem com os filhos. É tão dramático, mas ao mesmo tempo tão interpelador como o Evangelho se pode tornar aqui presente, como aquelas crianças, aquelas mulheres também precisam de um conforto, de uma segurança, que era aquela imagem que José trazia naquela Sagrada Família, não é? E, portanto,
somos mesmo chamados a ser Josés nos dias de hoje. E depois vivemos numa época também com esta característica, hoje há muitas famílias monoparentais e há muitas mulheres e muitas mães a fazerem figuras de pai também, não é? Têm que fazer os dois papéis e para muitas amanhã também será o dia delas, de alguma forma. É verdade, não é? é verdade. E é sempre, é importante não nos esquecermos destas realidades que existem e que são transformadoras da realidade social e da realidade muito concreta da vida das crianças, porque às vezes estamos a falar do Dia do Pai e nas escolas há cada vez mais esse cuidado de falar e preparar as coisas do Dia do Pai e às vezes há crianças que não têm um pai presente ou em alguns casos não têm um pai vivo entre nós e portanto às vezes dá que pensar, então, e essas crianças como é que vivem o Dia do Pai? Vivem também como, se calhar, numa referência a um Deus maior que se torna a paternidade presente de outras formas. E é importante não esquecermos isso. É também importante a sociedade em si valorizar esta figura, não é? Seja a maternidade, a paternidade, há muitas formas de o fazer, através de legislação mais favorável, mais amiga, mais respeitadora dos horários, da disponibilidade para estar mais em casa, mas importa também valorizar em termos de legislação, em termos de cuidado social para estas figuras. Sim, que eu acho que aquilo que, e cada vez mais vou sentindo isto, aquilo que mais podemos dar de valioso aos nossos filhos, neste caso às minhas filhas, é o tempo. É o tempo e é a disponibilidade para estar. Muitas vezes apenas para estar, porque, enfim, numa casa com 3 mulheres, às vezes fala-se muito e silêncio é pouco. E, portanto, às vezes nem há espaço para fazer, ou para falar muito, ou para propor muitas coisas. Às vezes é saber estar, saber ouvir, mas é esse tempo e essa disponibilidade que nem sempre, na confusão dos dias, é fácil. E, portanto, eu percebo que enquanto freelancer, enquanto trabalhador por conta própria, consigo ter ali alguma disponibilidade, que às vezes sinto que outras crianças gostariam de ter também um pai disponível. E eu acho que isso é um tesouro imenso que os pais podem dar aos filhos. Muito bem. Nós hoje, neste espaço, também olhamos a proposta da liturgia e aqui, aliando um bocadinho também a sua formação e a formação técnica também no domínio destas tecnologias, do digital. Sei que tem trabalhado também num projeto do Evangelho do Dia, que tem disponibilizado nas várias plataformas de redes sociais. Como é que nasceu esta ideia? O que é que pretende fazer com este projeto? Foi constatar uma realidade muito simples, que nós passamos imenso tempo nas redes sociais e cada vez nos tornamos presentes aí e ausentes, às vezes, de uma realidade muito, muito concreta. Mas faz parte do nosso dia-a-dia e faz parte, sempre que estamos à espera de alguma coisa, lá pegamos no telemóvel para ver o que é que está a acontecer nas redes sociais e sentia muito a necessidade. Então, mas porquê é que o Evangelho não se torna também presente aí? E de uma forma muito simples. Portanto, o Evangelho do Dia... evangelhododia.pt é o site, mas onde apenas se apresenta o Evangelho do dia. E depois no Facebook, Instagram, TikToks, Twitter, por aí. Não há comentários, não há grandes explicações, não. É só mesmo o Evangelho. É só mesmo o Evangelho do dia. Sobretudo porque o Evangelho interpela cada um nas suas... A sua circunstância de vida também, não é? Exatamente. E muitas vezes temos muitos comentários feitos ao Evangelho, mas que vão ao encontro das sensibilidades de cada um. Mas na origem está sempre o Evangelho. E muitos, tantas vezes, não sentem aquele impulso de ir à estante em busca do livro que lá está ou que receberam na infância. Sim. E quando surge facilmente numa rede social, é a ocasião, às vezes, para uma descoberta, não é? E, ao mesmo tempo, também é a ocasião para partilhar. Não significa que as pessoas, naturalmente, vão partilhar aquela fotografia que tem o Evangelho do dia para os seus amigos. Mas, se calhar, há ali aquela frase que toca particularmente e as pessoas guardam, as pessoas partilham. Eu, às vezes, enfim, gosto de pensar que Jesus acabou por ser o primeiro influencer que existiu, não é? Com os primeiros seguidores, agora fala-se dos influencers, nos seguidores, nos fazeres likes,
Quer dizer, Jesus criou uma comunidade daqueles que o seguiam e foram esses que depois partilharam. Portanto, isto são verbos que nós utilizamos agora nas redes sociais, o seguir, o partilhar, mas nós percebemos que naquele grupo dos 12 isto era a vida deles. Portanto, seguiram Jesus, partilharam aquilo que ouviram dele. É aquilo que nós hoje fazemos nas redes sociais, é seguir, é partilhar, mas na vida daqueles homens, naquelas mulheres, tornou-se muito real. E, portanto, o Evangelho do dia partiu sobretudo daí, de tornar presente nas redes sociais o Evangelho. Muito bem, fica essa proposta, visitar evangelhododia.pt, é muito simples. E está lá o Evangelho do Dia. Vamos agora olhar então a proposta da liturgia para aquele que será o terceiro domingo da Quaresma e começamos precisamente por escutar o Evangelho de Lucas. Naquele tempo vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou? Julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Disse então a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la a escutar no próximo ano. Emanuel, temos aqui então este Evangelho que se enquadra perfeitamente também no tempo de Quaresma que estamos a viver e um apelo muito direto a uma mudança de mentalidade, de atitudes de vida, a um arrependimento, não é? Porque o risco é mesmo de perder a própria vida, de alguma forma. E é muito curioso, eu acho muito bonito esta curiosidade deste Evangelho aparecer no dia precisamente a seguir ao dia de São José. Porque é um Evangelho exigente, mas ao mesmo tempo de esperança, não é? É um Evangelho que diz que, olha, nós estamos cá para fazermos alguma coisa. Foram-nos dados talentos, foram-nos dados dons, coloca-os a render, coloca-os... mas depois, ao mesmo tempo, não é o Evangelho que limite, não é? Olha, isto ainda não deu frutos agora, mas vamos fazer, vamos podar, vamos mexer a terra e vamos esperar. Vamos esperar que isto dê frutos. Não é uma esperança assente no não fazer nada. Não, mudamos a terra, trabalhamos e então esperamos que dê frutos. E, quer dizer, ninguém gosta de esperar nos dias de hoje. Ninguém gosta. Estamos sempre a tempo da conversão, ou seja... Sim, isso, mas é uma conversão com destino certo. É uma esperança que não é assente num vazio. É uma esperança assente na ressurreição, não é? E, portanto, como pai, nós também precisamos de saber que nós vamos semeando algumas sementes no coração dos nossos filhos. Vamos dando as ferramentas que nós, na nossa humildade e na nossa simplicidade, entendemos ser as melhores, para que um dia esperamos que possam dar frutos. Não apenas por causa daquilo que nós coloquemos, porque os nossos filhos são fruto do nosso amor, mas de um amor também de Deus que serve de muitas outras pessoas. E, portanto, os frutos que eles vão dar não dependem só de nós, perfeitamente. E, portanto, somos apenas um instrumento, como outros instrumentos que Deus coloca na vida deles para que eles cresçam. E, portanto, às vezes vamos nos sentindo cada vez mais inúteis, e quando nos sentimos inúteis para que eles são livres e possam crescer de forma autónoma, tanto melhor. Temos também aqui esta situação daqueles que
que perdem a vida. Parece um acidente, onde quase somos levados a entender isto como um castigo de Deus. Não é assim. Realmente esta morte é precisamente este afastamento, este, tantas vezes, egoísmo, onde vivemos mergulhados, aliados, distantes, indiferentes àquele que é o nosso próximo. Não é? E é sobretudo pensarmos que quando nós não damos frutos, acabamos encerrados em nós mesmos, acabamos por nos fechar em nós mesmos. E nesse ponto de vista morremos. Morremos porque não criamos relação, não criamos esperança, não criamos vida na vida uns dos outros. Né? E é também curioso fazer um bocadinho a ponte com a primeira leitura também desse domingo, não é? Porque Moisés, que é desafiado por Deus, olha, eu vi o meu povo a sofrer e preciso que tu vás libertá-los. E Moisés, claro, ali um bocado surpreendido com aquilo tudo, pergunta, não é? Mas como é que eles vão acreditar que foste tu, Deus, que me enviaste? Como é que eu te devo apresentar, Deus? E Deus, eu sou aquele que sou aquele que vive, sou aquele que está, sou aquele que cuida. E é muito isto, percebermos que este Evangelho que nos fala para cuidarmos da figueira para dar frutos, é um cuidado que é um cuidado de Deus através de nós. É um cuidado de um plano que é muito maior do que nós, do qual nós temos que ter a humildade para perceber que somos apenas um instrumento, mas que é um cuidado de um Deus que está. De um Deus que está presente, olha, nos bunkers de Kiev, junto daqueles que sofrem, de um Deus que está presente naqueles voluntários que acolhem aqueles que fogem, um Deus que não desiste, um Deus que está mesmo presente. Avançamos então para esta primeira leitura, embora já lá tenhamos posto o pé também de alguma forma, esta primeira leitura do livro do Êxodo, aqui um Deus que se revela a Moisés, não é? De uma forma algo visual, indefinida, naquele arbusto que arde, e tantas vezes nós também andamos em busca de perceber onde é que está Deus na nossa vida, não o vemos de forma às vezes tão evidente. E muitas vezes isso acontece também porque não estamos sensíveis, não é? Às suas manifestações, que se estivermos atentos, acabam por não ser assim tão poucas. É verdade. É um bocadinho falar aquilo que são a presença de Deus. Como é que às vezes Deus se torna presente de coisas tão simples? Eu acho é que nós às vezes andamos com um ritmo tão acelerado que não temos a capacidade de parar e de observar e de ver a nossa... Estamos tão preocupados com aquilo que nos faz falta ou que é necessário responder no cotidiano que não somos capazes de ver pequenos sinais. E é muito bom parar e olhar um bocadinho para o nosso dia, para a nossa semana e perceber como Deus nos falou através daquele telefonema de um amigo que nos ligou a perguntar como é que estávamos, como é que Deus nos interpelou a fazermos determinada ação que aparentemente pelas nossas forças nunca seríamos capazes de realizar. Como é que Deus nos desafia? E sobretudo como é que Deus olha com muito pormenor para o seu povo. E é muito engraçado fazer este paralelismo. Mas se calhar com a primeira leitura e com a figura de São José. Porque na primeira leitura Deus desafia Moisés a libertar o seu povo do cativeiro do Egito. E na história de Moisés, muitos anos depois, Deus desafia José a fugir com a Maria e Jesus precisamente para o Egito para escapar da morte. Portanto, há aqui uma relação de uma vida, de uma proteção, de um cuidado, mas que no centro, não importa o lugar, mas o cuidado de Deus é sempre o da vida. Avançamos então para a segunda leitura da primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, e aí Paulo recorda também, a partir desta experiência de Moisés no deserto, que o importante é que também tenhamos aqui uma coerência de vida, não ficarmos presos a rituais vazios de sentido, ou que são meramente coreográficos e não os sentimos em nós. A adesão verdadeira a Deus é mesmo sermos coerentes nas obras que fazemos, no cotidiano. É sobretudo a gente pensar que a nossa fé cria vida, sobretudo pelos gestos que colocamos e
e pela forma como vivemos, não tanto por aquilo que dizemos, mas por aquilo que fazemos. Que importa nós dizermos que é importante servir, se depois no cotidiano, no seio da nossa família, não nos dispusermos ao serviço. Não abdiquemos de tantas coisas que gostaríamos de fazer para dar tempo para a nossa mulher, para os nossos filhos. De que importa termos uma fé, se for só de palavras e não for também de obras e concretizada de forma muito concreta. Acho que é isso. Muito bem, Manuel Soeiro, muito obrigado por esta presença aqui entre nós e continuaremos certamente a acompanhar o Evangelho do Dia.pt. Muito obrigado. Muito obrigado. Resta agradecer a atenção que nos dispensou. Lembro que amanhã, quando passarem alguns minutos das 6 da manhã, pode também escutar o programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma boa tarde e tenha um ótimo fim de semana.